Este vídeo foi criado com intuito informativo. Qualquer análise minuciosa que for feita será uma opinião minha. Salve, salve rapaziada, beleza? Eu me chamo Gus Santos e está começando o primeiro vídeo desse canal. Então primeiramente eu já gostaria de estar pedindo o seu like e que você também se inscrevesse nesse canal e comentasse aqui para que eu venha continuar postando mais vídeos. O game em questão é Resident Evil 4 Remake. Mas antes de eu começar a falar sobre esse jogo maravilhoso e dar as minhas expectativas e as minhas primeiras impressões, vamos voltar um pouquinho na história. Resident Evil 4 é um jogo de ação e terror em terceira pessoa desenvolvido pela empresa japonesa Capcom e lançado originalmente em 2005 para o Nintendo e GameCube. O jogo foi um grande sucesso, ganhando elogios da crítica e dos jogadores por sua jogabilidade inovadora, gráficos impressionantes e atmosfera tensa e assustadora. O enredo do jogo segue a história de Leon S. Kennedy, que teve sua estreia em Resident Evil 2 lá do PS1, um ex-policial que agora trabalha como agente do governo dos Estados Unidos. Leon é enviado para uma missão de resgate na Espanha, onde a filha do presidente dos Estados Unidos foi sequestrada por um grupo misterioso. Lá ele descobre que a população local foi infectada por um vírus que transforma as pessoas em criaturas violentas e mutantes. O jogador controla Leon enquanto ele luta contra as criaturas infectadas e tenta resgatar a filha do presidente. O jogo é conhecido por sua jogabilidade de ação intensa e sua mecânica de combate única, que inclui mira livre, movimento livre e a possibilidade de atirar em membros específicos do corpo dos inimigos para desabilitá-los, que foi inclusive uma novidade que revolucionou o universo dos games lá em meados de 2005 no PS2. Além da jogabilidade, Resident Evil 4 também é conhecido por sua atmosfera tensa e assustadora. O jogo apresenta locais sombrios e perturbadores, além de efeitos sonoros que aumentam a sensação de perigo e terror, mesmo que o jogo tenha pegado a sensação e também a mecânica de jogos de ação para a época. Desde seu lançamento original, Resident Evil 4 foi lançado em diversas plataformas, incluindo PlayStation 2, Wii, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One e PC. O jogo também inspirou uma série de filmes e outros jogos da franquia Resident Evil. No geral, Resident Evil é considerado um dos melhores jogos de ação e terror até hoje, sendo frequentemente lembrado por sua jogabilidade inovadora e atmosfera aterrorizante. Muito bem, galera, então se você não conhecia esse jogo, você acabou de conhecer a história do Resident Evil 4 clássico, um enredo excelente que marcou a geração de muitas pessoas. Então eu vou estar dando agora as primeiras impressões que eu tive a respeito da demo e também a respeito do jogo em si, que será lançado a partir deste mês de março. Se bem me lembro, dia 24, talvez eu possa estar errado, inclusive vou estar corrigindo isso na edição do vídeo. Muito bem, como primeiras impressões da demo, a Capcom acabou mostrando que não tem medo de errar quando o assunto é reimaginar as cenas que teve em Resident Evil 4, porque Resident Evil 4 é considerado por muitos um dos melhores jogos da franquia, além de ser um verdadeiro divisor de águas para a série. Por conta disso, a Capcom tinha uma tarefa bastante complicada quando anunciou o remake do título. A empresa tinha a missão de trazer novos aspectos ao gameplay, ao mesmo tempo em que mantém o que fazia de Resident Evil 4 tão característico e amado pelos fãs, que era a questão da ação, ao mesmo tempo da tensão e do horror dado pelo jogo. Algumas semanas antes do lançamento foi disponibilizado a Chainsaw Demo, anunciada no Capcom Spotlight, uma demonstração de como esse trabalho foi feito e qual o resultado do aguardo do remake. A demo traz o começo do game, e aqui já vemos o caminho que a Capcom quis seguir. Resident Evil 4 Remake é ainda mais sombrio que o seu material de base, o que é uma decisão acertada, já que desde sempre a atmosfera de mistério e perigo permeia o vilarejo em que Leon deve procurar a Ashley. Andando pelas paisagens, tudo está ainda mais bonito, e até graficamente violento, já que temos diversos animais mortos a todo momento para compor o cenário. Vale lembrar que a demo cobre o comecinho do jogo até o ataque do centro do vilarejo, ou seja, galera, quem jogou a demo sabe que foi uma luta derrotar o Dr. Salvador já na demo. Mas isso já foi suficiente para mostrar que o remake de Resident Evil 4 pode proporcionar uma sensação de jogabilidade e horror ao mesmo tempo para quem está jogando. Ao entrar na primeira casa, aqui temos o ataque do primeiro ganado, há algumas mudanças interessantes nisso. Tipo, o local tá maior, com mais lugares para explorar antes do primeiro embate, e isso é interessante, mostra o potencial expansivo deste remake, sem contar na cutscene, que é um pouco diferente do que lembrávamos antes, né, sem ter aquele diálogo, foi muito mais uma cena de ação, e que pegou muita gente de surpresa. Mesmo assim, tá tudo lá, a tensão do primeiro encontro com o inimigo, mesmo com as alterações na forma como acontece, o desespero de enfrentar uma ameaça até então desconhecida e, claro,
muitos tiros perdidos até entender como o sistema de mira funciona, galera. Eu conheço gente que foi jogar essa demo e perdeu a paciência de tanto levar dano. As alterações são gritantes, como já citado. Os cenários estão mais sombrios, mas não é só isso. Há novas localidades que não mudam muito na estrutura do jogo original, embora sirvam para oferecer mais recursos para o jogador, bem como mais possibilidades de ficar deslumbrando por tudo que está presente aqui. Claro, isso para aquele tipo de pessoa que gosta de parar de fazer as missões secundárias que terá no jogo, ou também as missões principais, e gosta de ficar perambulando, prestando atenção no mapa e também nos detalhes que a Capcom deixa, é claro. O Re-Engine, que é o motor gráfico a partir do qual o game foi construído, tem algumas características marcantes que são vistas aqui. Isso pode ser visto em algumas texturas do cenário que oferecem aspecto de algo sujo, velho e podre, como por exemplo a comida que tem na casa do primeiro ganado, ou até as texturas de parede, das portas, das casas, das plantas e até os polígonos dos personagens. Isso, aliado ao poder gráfico dos novos consoles, ajuda a deixar tudo mais real e incrível. No entanto, tem uma ressalva aqui: a Capcom não devia ter tirado o lobo de jeito nenhum. A demo mostrou que Resident Evil 4 não tem medo de mudar algumas de suas características mais marcantes em troca de uma experiência mais profunda, até porque esse game promete trazer de volta as origens da franquia, trazer toda a tensão e o terror, que era de onde o jogo nunca deveria ter saído, de volta. Coisas ainda são reconhecíveis, como algumas cabanas e cenários, embora tudo tenha um ar de novidade, mesmo que já tenhamos visto essas locações em menos resolução, diversas vezes. Quando chegamos ao centro do vilarejo é onde as coisas são mais intensas. O ponto alto da demo é quando vemos pela primeira vez o Dr. Salvador. Mano, puta susto, todo mundo tancou. Ele é mostrado assim que Leon é detectado pelos moradores do vilarejo e atacado. Ao se trancar na casa e proteger as janelas, o inimigo simplesmente encerra a porta e entra no local como se a porta não fosse nada. E é aqui que o jogador deve estar com os reflexos em dia para conseguir correr ao mesmo tempo em que desvia de outros inimigos presentes. Mano, se você é daqueles cara que já sabe dar um pegue daquele jeito e também dar as esquivas boas, então esse jogo é pra você, porque você vai arrasar. Agora, se você não é melhor treinar isso aí, meu amigo, porque senão você tá ferrado. A diferença latente aqui é que há muitos mais inimigos que a versão original. Eles botaram mesmo pra amassar o jogador com muitos inimigos. Eles estão por toda parte, preenchem a tela de uma maneira assustadora. Aonde você olha tem inimigo e tipo, é uma sensação desesperadora. Como já é a marca registrada de Resident Evil, a munição é escassa e os itens de cura estão espalhados pelo local. Ou seja, mano, você vai ter que limpar o mapa. Cabe ao jogador procurá-los quando há necessidade para conseguir sobreviver ao ataque. Se você quiser passar o jogo todo jogando de faca, o que eu duvido, então vai fundo, jogador. Se você percebeu mudanças nas partes iniciais aqui, quase nada foi alterado. Temos os mesmos locais e o mesmo objetivo, que é sobreviver até o sino da igreja tocar. E mano, uma coisa que eu achei sensacional foi que eles mantiveram a piada do Bingo, velho. Quem que não lembra daquela piada clássica que o Leon solta bem no finalzinho dessa batalha? Where's everyone going? Bingo? Agora, mesmo que essa não seja uma tarefa fácil, já que tem um inimigo com uma motosserra em seu encalço, caso ele acerte um ataque em você é fim de jogo. Claro, no jogo original, porque dessa vez o Leon vai usar a faca pra parar o ataque e não ser cerrado ao meio, mano. A cena do Leon segurando uma faca e parando a motosserra, pra mim, foi sensacional. Porém, em determinado momento, temos um momento assustador e desesperador que um dos seus botões do seu controle vai sofrer um pouco. E qual seria? Claro, quando aparecer alguma sequência pra você se defender. A demo é curta, mas serve pra dar um gostinho de como o trabalho da Capcom foi feito em Resident Evil 4 antes de dar o veredito. Eu prefiro jogar o game completo, é claro. Inclusive, acabei não tomando spoilers e evitando bastante vídeo sobre isso para que eu não tomasse spoiler assim que eu comprar o meu console. Mas eu posso adiantar que esse é um ótimo sucesso do remake de Resident Evil 2, considerado por mim, claro também, o melhor remake lançado pelas empresas. Mas provavelmente vai virar o Resident Evil 4 Remake, porque é o meu jogo favorito. De paixão, de infância, eu aprendi a jogar esse game vendo meu pai jogar no PS2. Inclusive, no dia do lançamento do game eu vou estar trazendo um outro vídeo e chamando meu pai para dar uma entrevista junto comigo e juntos fazemos um react de como que ficou.
Ao que parece, teremos algumas mudanças na história e na condução dos acontecimentos, mas o coração de Resident Evil 4 ainda está lá. Os inimigos estão mais implacáveis do que nunca, em maior quantidade e prontos para matar o personagem, mas isso deixa tudo mais divertido e desafiador. Vale lembrar que o remake de Resident Evil 4 chega oficialmente em 24 de março, como eu já havia falado, para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series S e Xbox Series X. Mano, eu não entendo por que a Microsoft coloca o nome delas nos consoles iguais, mas tudo bem. Então, independentemente se você é sonista ou caixista, você vai jogar esse jogo com a mesma experiência.